Eu sou Eliane Boschetti, sou médica psiquiatra e hoje eu vim aqui falar para vocês um pouquinho sobre a condição psiquiátrica que mais leva os pacientes a procurarem a emergência de um hospital, que são as crises de pânico. Crises inesperadas de medo e desespero, sensação de que algo ruim aconteça, sem qualquer motivo aparente, são algumas características do transtorno de pânico. Para iniciar, é importante diferenciar crise de pânico de transtorno de pânico, ou seja, crise de pânico são apenas os sintomas, mas a pessoa não tem a doença. O transtorno de pânico já é a doença instalada. A crise de pânico, então, ela é uma crise aguda, que ela surge de forma inesperada, ela vem acompanhada de um medo e um desespero muito grande. E esse medo e esse desespero, ele está associado a sintomas físicos. Coração acelerado, uma sensação de falta de ar, aperto no peito, formigamento de pés, formigamento de mãos, enjoos, tonturas, uma sensação de como se você estivesse fora do seu próprio corpo, dentre outros sintomas. E essa crise de pânico, ela pode acontecer uma, duas vezes ao longo da sua vida, sem criar maiores repercussões. Isso é dito então como crise de pânico. Mas e quando então que é transtorno de pânico? Ou seja, transtorno é uma doença psiquiátrica. O transtorno de pânico, ele acontece quando essas crises de medo, ansiedade, desespero, elas se tornam cada vez mais frequentes, repetidas, sempre de forma inesperada. A gente costuma dizer que o transtorno de pânico é a doença do medo de ter medo. Por que isso? Porque no transtorno do pânico, essa crise ela é de medo. É um medo tão intenso, é um desconforto tão intenso que de fato a pessoa ela tem sensação que está morrendo. Então a pessoa que tem esse transtorno, ela tem medo de ter novas crises. Por quê? Porque ela tem medo de novamente sentir esse medo de morrer que ela sentiu nas outras crises que ela teve. E por esse medo da pessoa sempre ter novas crises, ela começa a se privar da sua vida cada vez mais. Por exemplo, ela começa a faltar o emprego porque ela acha que se ela for no trabalho, ela pode ficar estressada lá no trabalho e isso pode desencadear a crise. Alguns adolescentes, a maioria adolescentes, eles costumam perder aulas, eles preferem não ir na aula, começam a faltar porque eles têm medo de ter a crise. A pessoa deixa de visitar amigos, a pessoa evita ir em ambientes, por exemplo, como mercado, shopping, que tem muita gente, porque eles acreditam que podem ter a crise lá e não tem ninguém para socorrê-los ou para ajudá-los de alguma forma. Geralmente, quando a pessoa ela tem essa crise de pânico, geralmente as primeiras vezes ali, elas vão correndo para a emergência do hospital. Por mais que os sintomas mais intensos da crise do pânico, ele dure por volta de 20, 30 minutos e depois o que permanece é mais uma sensação de estranheza, as pessoas elas procuram a emergência porque de fato elas acreditam que algo de muito ruim esteja acontecendo com elas. Principalmente elas acham que elas estão infartando, porque é uma sensação de morte, uma sensação que você está morrendo. Então elas vão para o hospital, chegam no hospital, é feito eletrocardiograma, é feito exames e não tem absolutamente nada. Os exames dão todos normais. O médico, então assistente lá da emergência, muitas vezes abordam o paciente e dizem, olha, provavelmente o que você está tendo é uma crise ansiosa. E alguns, não sei, mas talvez não falam, e aí o paciente ele fica cada vez mais preocupado. Poxa, se eu não tenho nada, então o que é que eu tenho? E é muito raro um paciente com transtorno de pânico já de cara procurar um psiquiatra. Ele não faz isso, ou ele vai para emergência, ou depois ele procura um clínico geral, um cardiologista, porque ele acredita que o sintoma dele é físico. Então o que eu quero deixar bem claro para os pacientes ficarem mais tranquilos é que você não vai morrer de um transtorno de pânico. Transtorno de pânico não mata, e eu vou explicar para vocês o porquê que não. No nosso cérebro, nós temos uma estrutura chamada de amígdala. Ela está localizada no lobo temporal. São duas amígdalas, uma em cada lado do nosso cérebro. São bem pequenininhas, do tamanho de uma amêndoa. E qual que é a função dessa amígdala? Ela transmite as nossas reações emocionais ao cérebro, sendo o medo a principal reação. Eu vou dar um exemplo para vocês entenderem melhor. Imagine você
que do nada você se depare com um animal muito perigoso. O que vai acontecer? Por exemplo, uma onça. O que vai acontecer? Você vai sentir medo. Quando você sentir medo, a sua amígdala lá do seu cérebro, ela vai ser ativada. Quando a amígdala é ativada, ela vai mandar uma resposta, um sinal lá para o nosso hipotálamo do cérebro. E com isso, vai ser liberado no nosso organismo várias substâncias, entre elas a adrenalina. O que acontece? Quando é liberada essa adrenalina no nosso corpo, é isso que vai gerar todos os sintomas físicos que a gente sente, ou seja, coração acelerado, sensação de falta de ar, aperto no peito, suor, tremores. Algumas pessoas podem chegar até desmaiar, formigamentos, medo de enlouquecer e o medo de morrer. Então, recapitulando, a pessoa com transtorno de pânico, ela vai ter medo de ter a crise. Ou seja, ela tem um medo tão intenso, tão desesperado de ter essa crise, por quê? Porque ela vai ter medo de morrer. Só que você nunca vai morrer de uma crise de pânico, por quê? A adrenalina que eu falei anteriormente, que é liberada quando você tem esse ataque, essa crise de pânico, ela protege o seu coração. Vou dar um exemplo para vocês de novo. Quando um paciente, por exemplo, ele está numa parada cardiorrespiratória, que ele chega numa emergência, vocês sabem o que a gente faz para fazer o coração dele bater novamente? A adrenalina. Então essa adrenalina, ela é benéfica para o seu coração, ela nunca vai ser maléfica. E quais que são as causas desse transtorno de pânico? Hoje em dia não está bem esclarecido o que leva uma pessoa a desenvolver o transtorno de pânico, mas sabe-se que tem a base genética, principalmente parentes de primeiro grau, os familiares, se alguém já tem algum quadro ansioso, então o risco de você desenvolver, porque o transtorno de pânico, ele é um quadro de ansiedade. Então, o risco de você desenvolver, se algum familiar teu tem, é maior do que se não tivesse ninguém. Também temos a base biológica. Alguns estudos também dizem que o estresse em excesso, ele pode levar a pessoa a desenvolver o transtorno de pânico. Também algumas substâncias e alguns tipos de drogas. O tratamento, ele é feito com medicações antidepressivas, que o objetivo do tratamento é o quê? É diminuir essas crises, que no início, como o antidepressivo ele leva um tempo para fazer efeito, as crises ainda elas continuam. Mas com o tempo, quando você tiver mais tempo tomando remédio, a tendência dessas crises é diminuir e o objetivo final é que elas sejam eliminadas totalmente. E além da medicação, é muito importante que o paciente ele associe a terapia. Porque a terapia a mais indicada, que é feita por psicólogas, é a TCC, Terapia Cognitivo-Comportamental, onde o psicólogo ele vai ajudar o paciente a readquirir a independência que ele tinha antes, a liberdade, a segurança dele sair sozinho, dele sair nos lugares, porque muitas vezes, a maioria das vezes, como eu já falei, esse paciente ele começa a se isolar, porque ele tem medo de sair, ele tem medo de se expor, principalmente onde tem muita gente, porque ele tem medo de ter a crise. Então é muito importante a associação de medicação mais terapia que é feita por psicólogos. Eu espero ter contribuído com algumas dúvidas referente ao transtorno de pânico. E se vocês ainda ficaram com dúvidas, alguns questionamentos, podem deixar nos comentários ou me seguir no Instagram, que vai estar logo abaixo desse vídeo, e pode me chamar no direct lá, que eu vou responder todas as dúvidas de vocês. Esse foi o quadro do Saúde em Dia. Um grande abraço e até a próxima edição!